Para iniciar o cálculo aqui dessa área do telhado T2, eu vou precisar considerar um lado do meu telhado que o instalador possivelmente vai iniciar a instalação. É totalmente intuitivo, mas a gente sempre indica aqui na Termossometais que considere-se o tamanho com maior comprimento, porque depois, quando a gente for apresentar, cada telha tem uma cobertura útil e ela tem uma perda útil nesse material. Então, quanto mais telhas em sequências forem colocadas, mais fácil vai ficar o cálculo. Eu posso também começar identificando que a instalação vai começar por esse lado, só que vai mudar a estrutura das telhas e pode mudar um pouco a quantificação, mas também vai funcionar. Eu vou seguir aqui a nossa regra e vou dizer que a instalação vai começar no maior lado do telhado, ou seja, o lado de 7,51. Para começar, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse primeiro processo. A gente vai pegar o 7,51, que é a medida total, aqui do final, até onde encosta no final aqui da caixa d'água, e vai ver qual é a quantidade de telhas necessárias para esse trecho aqui do telhado. Então eu vou fazer 7,51 dividido por 98 centímetros, que é a largura útil do nosso material. Fazendo esse cálculo, a gente chega que eu vou precisar de 7,66 telhas. Como nós tínhamos feito aqui em cima, quando eu tenho uma telha quebrada, ela vai ser arredondada para uma quantificação maior. A gente vai dizer que vai precisar de 8 telhas, na verdade. Então aqui a gente sabe que vai precisar de 8 telhas. Uma outra coisa muito importante que a gente vai precisar saber é, nesse lado, quando o instalador for começar a telha, eu vou ter uma primeira telha aqui no lado, uma segunda, uma terceira, vou precisar de 8 telhas. Só que, quando eu chegar aqui com a minha oitava telha, ela não vai acabar exatamente no trecho da caixa d'água, ela vai passar um pouco. E eu preciso saber quanto é esse pouco que ela vai passar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as 8 telhas que eu calculei e vou multiplicar pelo tamanho de cada uma das telhas. Então, eu vou ter aqui 8 telhas vezes 0,98 metros. Eu tenho que o comprimento total que 8 telhas vão cobrir é o tamanho de 7,84 metros. Então, esse 7,84 é quanto 8 telhas vão cobrir. Então, para eu descobrir quanto que vai passar aqui nesse trechinho do telhado, quanto que ela vai passar para cá, que vai ter que ser feito o recorte, ela vai sobrar aqui. Então, essa área aqui vai ter que ser feito o recorte da telha. Mas quanto que ela vai passar aqui? Eu preciso saber. Então, eu pego quanto ela vai cobrir, que é esse tamanho de 7,84, menos o tamanho total, que é 7,51. Então, 7,51 metros. Fazendo esse cálculo, eu vou descobrir que a minha telha ela vai passar 0,33 metros, ou seja, 33 centímetros. Agora a gente já sabe que a minha telha vai passar aqui nesse trecho aqui pequenininho 33 centímetros. E por que é importante eu saber isso? Porque quando eu for começar a posicionar as minhas 8 primeiras telhas aqui e ela passar nesse tamanho, eu preciso calcular exatamente as minhas próximas telhas. Eu preciso saber quantas telhas vão ser utilizadas nesse trecho. Como que nós vamos descobrir isso? Eu já sei que o tamanho total da minha caixa d'água mede 2,50 metros. Então eu vou pegar o 2,50 metros que mede aqui na minha caixa d'água e vou tirar essa medida de 33 centímetros. Então eu vou ter 2,55 metros menos 0,33. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter ainda um espaço para ser coberto com telhas de 2,17 metros. Então eu vou saber que, chegando aqui, 33 centímetros, eu vou colocar, ainda me falta 2,17 metros. Nesse caso, para cobrir 2,17 metros, eu precisaria de 3 telhas, sendo que uma telha iria ficar mais ou menos aqui no meio, eu ia ter uma próxima telha aqui no final, e uma outra telha, ela já iria nessa minha área maior. Então, essa minha terceira telha que eu iria precisar aqui nesse lastro para fazer a cobertura, eu preciso que ela seja uma telha grande. Então, eu vou calcular duas telhas pequenas que vão ser usadas aqui na caixa d'água. Elas vão ser usadas nesse trecho aqui. Então, eu preciso saber
Qual é a medida dessas telhas? Quando a gente fez a quantificação aqui na planta de cobertura, nós conseguimos identificar que esse trecho pequenininho aqui na parte de cima, ele tem 60 centímetros, que é o nosso beiral aqui na parte de baixo, ele tem 60 centímetros. Mas qual é a medida total dela? Eu pegando ali pela planta baixa, essa medida do comprimento dessa telha, daqui do final até essa parte de cima, ele mede 1,91 m. Ou seja, essa medida da telha é 1,91 m. Então, esse é o comprimento dessas telhas que vão aqui nessa área da caixa d'água. Então, eu tenho 8 telhas sequenciais aqui, que são de 4 metros de comprimento, que essas telhas vão até o final com 4 metros, né? A parede, ó, ela está aqui. Então, a minha telha vai estar por baixo dessa outra telha. Então, ela continua com 4 metros. Então, são 8 telhas de 4 metros e 2 telhas que vão aqui para a caixa d'água. Então, são 2 telhas aqui que medem 1,91 m. Então, eu sei que eu vou precisar também de 2 telhas de 1,91 m. Então, eu já tenho aqui mais uma quantidade de telhas e mais aqui para o meu lado T1, que são as 16 telhas. Agora, para finalizar a quantificação das telhas, a gente precisa calcular dessa minha área final quantas telhas são necessárias e o processo ele vai se repetir. Eu vou começar a calcular do final do meu telhado até onde ele encosta em algum objeto ou no final da própria estrutura do telhado mesmo. E eu pegando essa medida, eu vejo que tem um total de 6,23 metros. Então, o tamanho total é 6,23. Mas eu preciso somar um valor também nesses 6,23. Qual o valor? O valor final que faltou para fazer essa cobertura aqui nesse eixo aqui do finalzinho. Então eu preciso calcular, porque as minhas 2 telhas aqui não vão chegar até o final. Vai faltar aqui essa curva. E eu preciso que quando eu calcule as minhas telhas nesse lado, também cubra essa área. Então eu vou pegar os 6,23 e vou somar com essa área. Mas qual é o tamanho dessa área? Se a gente sabe que o tamanho total da caixa d'água é 2,50 e a minha telha ela vai passar 33 centímetros nessa área, a gente pode considerar que eu tenho 2,50 metros, que é o tamanho total, menos 0,33 centímetros. Fazendo esse cálculo, eu vou ter que o tamanho que vai me sobrar é 2,17. Eu sei também que eu tenho 2 telhas que eu estou mandando produzir, certo? E cada telha tem 98 centímetros de cobertura útil. Então, eu tenho 2 vezes 0,98. Fazendo esse cálculo, eu vou saber que o total para essas telhas é de 1,96. Agora, basta eu diminuir o valor de 2,17, que é o tamanho que eu tinha, menos o tamanho de cobertura de telha que eu já tenho, que eu estou mandando produzir. Então, eu vou ter 2,17 menos 1,96, onde eu vou identificar que o tamanho que vai ficar faltando naquela área é 2 metros, é 0,21 metros. Ou seja, podemos considerar como 21 centímetros. Então, aqui ainda está me faltando 21 centímetros para poder completar os 6 metros e 23. A gente vai somar esse pedaço com esse pedaço já existente. Então, eu tenho agora 6 metros e 23 mais 0,21. Fazendo esse cálculo, eu tenho que o tamanho total é 7 metros,04. 2 mais 2. 3. Acertou. Então, eu preciso pegar essa medida total do telhado, ou seja, esse comprimento total útil das minhas telhas, e dividir pelo tamanho que cada uma das telhas tem, que é 0,98 centímetros. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar a uma quantidade de 7,18 telhas. Como nós fizemos aqui na parte de cima, quando deu 7,65, eu também vou considerar que esse lado vai ser utilizado 8 telhas. E aí sim vai ter uma sobra no material. Então, essa medida vai ser igual a 8 telhas.
Só que eu tenho 8 telhas com qual tamanho? Nesse lado, como nós já vimos calculado, né, o total é 4,81 mais 60 centímetros, um total de 5,41 de metros no total, a distância total. E nesse trecho aqui, eu vou estar utilizando 8 telhas de 5,41. Então, eu vou colocar aqui 8 telhas com 5,41 metros. Essa foi a última área que a gente precisava para poder calcular todas as áreas onde vão telhas nesse telhado. Para finalizar, a gente precisa calcular a metragem quadrada total. Então, eu vou separar aqui todas as telhas que a gente já calculou. Eu tenho aqui 16 telhas com 4,50 metros. Fazendo esse cálculo, 16 telhas com 4,50 metros, eu vou 16 telhas, 4,50, mais eu vou pegar as duas telhas também aqui que foram dimensionadas, então duas telhas com 1,91 mais 8 telhas com 5,41 vezes 5,41. Vou fazer agora todo esse cálculo e vou obter o resultado de 119,10 metros quadrados. Então, essa é a metragem que eu vou precisar para as telhas termoacústicas sanduíche para fazer o meu orçamento. Eu preciso de 119,10 metros quadrados e a quantidade são 16 telhas de 4,5, 2 telhas de 1,91 e 8 telhas de 5,41. Agora que a gente finalizou a quantificação das telhas termoacústicas sanduíche, nós vamos para o nosso passo número 4, que é fazer a quantificação dos parafusos e depois seguimos com a quantificação das cumieiras e com a quantificação dos rufos e das calhas.